Amém, amém. Que tempo maravilhoso que nós tivemos aqui cantando ao Senhor. Irmãos, uma das maiores vergonhas que eu passei na vida foi cantando esse hino 328. Estávamos em Peruíbe e fomos na igreja que os pais da Michele frequentavam, ela também, e lá o costume é dar uma oportunidade para o visitante. E fui eu lá à frente. Chegando lá, eu falei, o que é a oportunidade? Eu falei, não, você dá uma palavra, um cântico, né? Eu falei, ok. Dei uma palavra de agradecimento para a igreja, ser tão amiga assim da família, né? Tal. E vamos cantar o hino 328. Primeiro que não era 328, aí eu tive que falar, né? O mestre Mar se revolta. Irmãos, eu comecei igual a gente cantou aqui. Ó mestre, lá era assim, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Eu fiquei totalmente fora de pluma, irmãos, que vergonha. Se pudesse abrir ali um buraco, eu me esconder, né? Mas é assim, Deus é louvado em todas as igrejas, em todas as denominações. Mas deixa eu começar com uma pergunta aqui para vocês. Mas com um compromisso, ninguém cutuca ninguém, tudo bem? Compromisso aceito? Ninguém cutuca ninguém. Quem aqui se lembra do primeiro encontro com o seu cônjuge? Olha, sem cutucar. Olha, sem cutucar. E quem aqui namora, também. Aliás, quem namora tem que ser mais recente, né? Se não se lembrar, tem que tomar de varinha, né? Quem aqui está namorando, se lembra do primeiro encontro? Muito bem. Ao fazer essa pergunta, eu tive que lembrar do meu, e eu lembrei. É nessa mesma Peruíbe aí, viu? Aliás, nossa história tem muito de Peruíbe, né? Não sei não, quando a gente tiver velhinhos, acho que nós vamos estar lá, tomando aguinha de coco na praia em Peruíbe. Mas Michele e eu nunca tínhamos saído juntos, ela tinha que resolver uma questão em Peruíbe e eu levo você. Aham. Muito bem, pedimos permissão, né, para os pais, minha mãe foi junto, irmão, irmã, foi a tropa toda juntos. E nós saímos, passeamos, subimos no apartamento e depois ela convidamos, acho que fui eu que convidei, vamos, né? Fui eu. Vamos descer um pouquinho lá embaixo e estávamos ali, beira-mar. Eu só lembro de ver um coqueiro e ver a boca da Michelle, assim, estávamos beijando. Marcou o lugar ali, né? Eu lembro do coqueiro. Aliás, beira-mar, se não tivesse o coqueiro, teria algum problema com a praia, né? Mas, queridos, ontem eu precisei ter um encontro, mas não com a minha amada. Aliás, nós nos encontramos todo dia, né? Graças a Deus, a gente não tem esse problema de viagem. Eu já tive esse problema de viajar. Eu cheguei a ficar 3 meses fora, né? E não temos mais. Então a gente se vê todo dia. Ontem foi um daqueles dias, ou eu encontrava Jesus, ou eu não sei o que faria da minha vida. Eu recebi ataques múltiplos, para tudo quanto é lado, espirituais. Nenhum ataque físico, nada. Nenhuma pessoa, nada. Mas uma legião de ataques espirituais. Aliás, tinha um certo tempo que eu não recebia esses ataques. E eu fui a zero ontem. Ou eu me encontrava com Cristo, ou eu não sei o que poderia acontecer. Então eu busquei o Senhor em oração, alguns irmãos participaram, inclusive. Foi muito bom, né? Como a igreja é muito amorosa. E aí eu pergunto para você, eu tive que me encontrar com Jesus ontem. E você, se lembra do seu primeiro encontro com Jesus? Porque isso fez toda a diferença para mim ontem. Como foi esse dia? Com o seu amado? Como foi? Você tem boas lembranças desse encontro? Você sabe que muita gente tem lembrança ruim do encontro com Jesus. Não por causa do Jesus, mas por causa da situação em que estava vivendo. Eu mesmo, no dia que eu me encontrei com Jesus, na manhã anterior, eu era um pré-suicida. Eu pensei claramente em pegar o meu prêmio CS creme que eu tinha. Carro bom, ó, não comprem, tá? E eu lembro aquela ponte ali da Rodovia do Açúcar, claramente o volante inclinou para se jogar dali. Me lembro como se fosse hoje. E eu acho que eu estava nas minhas últimas horas ou últimos dias, e o Senhor visitou numa noite. Naquela noite, o Senhor usou 3 homens
2 Fernandos e um Uriel. 2 Fernandos e um Uriel, cada um de uma denominação diferente, né, para falar comigo. E Deus abençoou uma assembleia, um quadrangular e um batista. Eles oraram ali por mim. Foi aquela noite que eu me encontrei com Jesus. Lembro-me como se fosse hoje. Nunca vou esquecer disso aí. Nunca vou esquecer. Nesse dia que você está se lembrando do seu encontro, você teve que deixar alguma coisa importante para trás? O que ficou para trás? Normalmente fica. E fica coisa importante. Nesse dia, no encontro com o seu amado, com Jesus, tentaram te impedir? Lançaram mentiras sobre você, ameaças, fizeram ironias. Como que foi? A própria família, às vezes, batalha contra a gente. Algo importante mudou em sua vida de forma visível. Visível. De tal forma que antes de Cristo Jesus é uma coisa, depois é outra? São perguntas interessantes. Como eu precisei me encontrar com Jesus ontem, o texto que falou comigo foi Marcos, e chegou a hora da gente ler ele, tá bom? Marcos capítulo 10. O tema da noite é o grito de uma vida. Vocês vão entender por que o grito e por que de uma vida. Um homem gritou e a sua vida se modificou. O grito de uma vida, Marcos capítulo 10, versos 46 e 52. Nós vamos ler assim assentados mesmo, tá bom? Não precisa se levantar não. Marcos 10, 46 a 52. O texto diz o seguinte: foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ao ponto de Jesus parar e dizer: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. E este lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém, queridos? Que texto maravilhoso. É o texto que me fez encontrar com Jesus ontem. Esse texto aqui vai ficar muito marcado no meu coração, me salvou. Não é? Olha aqui que interessante, um grito precisava ser dado para que uma vida fosse salva. Eu vou ser muito breve hoje aqui e simples também, então é uma devocional apenas. Eu quero só destacar o que de lá tem muita relação com o nosso dia de hoje, tá bom? Destaques do texto com relação direta para os nossos dias, outubro 2021. Primeiro, vocês viram aí que apareceu Jericó. Queridos, que legal o detalhe de Jericó. Deus já tinha aparecido, se manifestado em Jericó muitas vezes. Acabou de ser citado aqui Josué 2. Em Josué 5, Josué já tinha tudo preparado. Todo o rito tinha sido feito. Todo o armamento preparado. Só faltava a mão de Deus. E então, naquela madrugada, o Senhor aparece na forma de um varão, com a espada já desembainhada, e ele se diz que era o príncipe do exército do Senhor. E ali Josué entende claramente que precisava de Deus. E aí, queridos, glória a Deus nas alturas, porque eles foram triunfantes em Deus. Em Deus. E olha o que acontece aqui em Jericó. Novamente, Deus está participando aqui nessa cidade. Quantas gerações tinha se passado e Deus está aqui de novo.
de forma manifesta, presencial, e muito melhor, inclusive, que a teofania de Josué 5. Agora nós vemos nada mais, ou ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo encarnado. O Verbo que se fez carne está ali, passando na cidade. Eu tenho um problemão com as gerações depois de mim. Eu sou geração X. Eu me dou bem com os baby boomers atrás de mim. Aliás, tem uns baby boomers aqui, hein? Ó, tô vendo, não vou falar quem é. Geração X, aqui, 30 e pouquinho, 40, sou eu. Mas eu pego a geração posterior Y, a Z, e agora a que está surgindo, que é a Alfa, né? A Dacinha, Elisa. Eu tenho uma dificuldade com essa geração, porque eles não são práticos. Eu, assim, eu sou prático, né? Tenho um abacaxi, coloco lá alternativas de solução e bora resolver. Eu vejo a geração posterior ciscando e não vai, né? E às vezes eu acho o seguinte, como eles não vão, eles ciscam muito, vai ser assim também com relação a Deus. Eles não vão conseguir compreender a Deus e ter Deus em suas vidas. Eu estou errado, irmãos. Quem sou eu para achar que Deus se limita a uma geração? Deus é o mesmo Deus de ontem, é hoje e o será amanhã. Muitos serão salvos pelo Senhor, quer geração Y, quer geração Z, quer geração Alfa e as próximas tantas, Gama, Zeta, sei lá o que virá ainda no futuro. Então, Deus é Deus das gerações. Não há uma geração perdida. Amém por isso? Temos que continuar acreditando e, como vieram vários pedidos de oração hoje pelos nossos filhos, nós cremos na salvação de todos eles. Outra coisa importante, perceba aí que Jesus está com os discípulos e com uma grande multidão. Ele dá um exemplo de comportamento social. Isso é muito bonito. Ele estando com os discípulos, estando junto à multidão, ele dá uma luz para nós de como é comportamento social raiz, de verdade mesmo. É gente com gente. Gente com gente. Nada de isolamento, salvo alguns momentos específicos. O isolamento precisa ser enfrentado, queridos. Muito bem enfrentado. Precisa ter pessoas na sua vida. Essa é uma questão muito importante para nós. Eu respeito todos os grupos cristãos, inclusive aqueles que se isolavam mais. Eu conheço os grupos, estudei eles, não é? Pastor Zen também estudou, você que tem um pouco mais de curiosidade, vira e mexe, cai em algum livro que estuda esses grupos. E eu compreendo eles ficarem mais isolados, buscando a Deus. Mas cá entre nós, está faltando alguma coisa. Não dá para se isolar buscando a Deus. Busca-se Deus no meio da multidão também. Também. Você pode ter o seu tempo no seu quarto a sós. Fortaleceu-se no Senhor, bora lá com o povão, queridos. Isso é muito importante. Pergunta para você e para mim. Nos últimos 3 meses, está acabando outubro, então vamos contar outubro. Outubro, setembro, agosto. Nos últimos 3 meses, quantos convites para alguém ou uma família inteira estar na mesa de comunhão da sua casa? Quantos estiveram lá? Resposta que você dá a si mesmo, tá bom? Não precisa responder para mim. Quantas pessoas estiveram na mesa de comunhão da sua casa nos últimos 3 meses? Converse com o Senhor sobre isso. Outra coisa, olha aqui a condição do nosso querido Bartimeu. A sua condição é uma condição de cego e mendigo. E é interessante isso, porque talvez o seu problema... Você viu que ele pediu para ver de novo. Esse homem já viu há algum tempo da sua vida. Ele quer ver de novo, diz o texto. Ele já tinha visto. Essa cegueira que veio a posterior de sua nascença, talvez conduziu ele justamente para essa mendicância que ele está vivendo aqui. Ele é um mendigo. Complicada a situação dele. Só que o texto não está falando de cegueira e mendicância. Engana-se se você acha que o texto está falando sobre isso. O texto está falando, na verdade, de gente com problema grave. É sobre isso que o texto está falando. Usou-se um exemplo de um mendigo cego, mas isso é um exemplo. Então, como o texto fala de gente com problema grave,
É muito provável, portanto, que alguns de nós aqui estamos passando por um problema grave também. Eu posso dizer, ontem foi um dia gravíssimo para mim no âmbito da emoção. Muito grave mesmo. E você, como está? Se você é humano igual a mim, pode ser que você esteja enfrentando isso hoje, aliás. Aliás, se precisar de um abraço agora aqui, pode contar comigo. Eu sei que pode contar com os demais também. Tá bom? Vamos te dar um abraço para que a gente esteja juntos em oração, queridos. Você se vê numa condição grave? Se estiver, então, registre isso. Daqui a pouquinho nós vamos para o ponto mais alto desse encontro, que é o momento da oração. Ninguém vai embora, por favor. Fique para a gente orar. Você não precisa orar, você fecha o seu olho, fica ali escondidinho, mas vamos orar juntos ao final, tá bom? Registre o que você tem, eu vou colocar o meu pedido também e nós vamos orar. Mas a gente não percebe só a condição dele aqui, que é de cego e mendigo, mas a posição dele também está com problema. Ele é um cego mendigo e a sua posição é estar à beira do caminho. Olha que coisa grave. Cego, mendigo, à beira do caminho. Fora, marginal, fora do centro da atividade de Jericó no momento. E é incrível como as pessoas ficam à margem, à beira do caminho. É incrível isso. Sem citar nomes aqui, uma pessoa conhecida de alguns de vocês bateu em casa esses dias, meu coração se condoeu e eu fui buscar esse rapaz. Eu já tinha ali no meu coração que é um caso perdido. Eu falei, Senhor, orei boa parte do dia, saí daqui no final do dia, fui até onde ele estava dormindo. Queridos, o que eu fui fazer ali? Até hoje eu me pergunto, né? Mas eu fui, porque o coração ficou condoído. Eu cheguei lá, no mínimo 4 possessos, um pegou no meu braço, o outro pegou no outro, eu falei, já era. E eu caí no erro de ir com as crianças ainda. Deixei as crianças lá na quadrinha, brincando, e fui aonde é o local de convivência dessas pessoas. Mas tinha um arsenal espiritual lá pronto para mim. Mas eu tinha orado o dia todo, eles não puderam fazer nada. Eles não tinham como me atacar. Eu percebi ali os movimentos de querer, não tinha o que fazer. Mas o importante é que eu tive um tempo com o rapaz que estava à beira do caminho. E eu dei pelo menos 10 opções de tratamento, ele rejeitou tudo, queridos. Ele falou, não, isso eu não quero, não, isso eu não quero, não, isso eu não faço mais, não, isso. Eu falei, filho, você tem poucos dias de vida, olha a sua situação. E ele não aceitou. E eu percebo isso, não é? É difícil mesmo, não é fácil. As pessoas ficam pelo caminho. E nós temos que continuar orando e batalhando por elas. E é diferente do que eu fiz, ir em companhia, né? Eu errei naquele dia, tinha que ter ido em companhia, tá bom? Então essa é a condição dele, à beira do caminho. Nós temos que tentar suportar de alguma maneira. Agora, o evangelho é também uma notícia muito boa do tipo, Jesus se faz presente. Eu posso até estar à beira do caminho, não significa que Jesus não chega lá. Jesus chega onde pessoas normais não chegam. E é incrível essa qualidade de Jesus. Ele de fato se apresenta, ele gosta do relacionamento presencial. Por isso que isso é evangelho. O evangelho é notícia boa. Não há quem não possa desfrutar de sua presença, a presença do Deus presente. Tá bom, queridos? Grave isso. Todos aqui podem desfrutar da presença de Deus. Às vezes as pessoas dizem, você não vai conseguir estar diante de Deus. Não é verdade. Você vai sim. Outra coisa que eu gosto muito do texto é que o Bartimeu ouviu. Ele não viu, mas ele ouviu. Repito, ele não viu, mas ele ouviu. Isso é um sinal muito importante, né? Quando você está conversando, por exemplo, com pessoas com alguma deficiência, está aqui. Sempre tem ali, no mínimo, um sentido em que o Senhor vai se comunicar com aquela pessoa. Importante saber que a relação pessoal com Deus começa com pessoas que testemunham sobre Jesus e isso acende uma chama no coração delas.
Você quer ser poderoso em Deus? Quem aqui quer ser poderoso em Deus? Ok. Se você quer ser poderoso em Deus, Atos 1:8 vai informar quem é que Deus transforma em poderosos. Dar-vos-ei poder a descer sobre vós o meu espírito, para que sejam minhas testemunhas por onde quer que andares. Então, isso aqui é muito importante. De alguma maneira, alguém falou de Jesus para esse homem. Então, eu tenho certeza que passava ali políticos, passava gente influente, e esse grito nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas agora aqui, esse homem tem alguma noção, ele tem alguma fé que é um homem diferente que está passando ali. É Jesus. E então a reação dele, queridos, a reação dele é maravilhoso, não é? A sua reação, ela é maravilhosa e estranha ao mesmo tempo, porque parece que o homem ficou louco. Ele começa a gritar, mas não só a gritar, ele começa a gritar a mesma coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, né, eu contando a história para meus filhos, eu bati na cabecinha deles ontem assim, para de gritar. A gente fez um teatrinho para dormir. Para de gritar, Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Fica quieto. Jesus, filho de... Isso é muito interessante. Aqui, na verdade, está o ponto alto do sermão. Está o ponto alto. Uma pessoa que busca Deus dessa maneira, fez até surgir um verbo aqui no grego chamado clamor. Mudou-se, já não é mais uma oração. É algo um pouco além disso, só que é um clamor. Eu tenho certeza que eu sei o que eu estou fazendo, eu estou gritando, pedindo misericórdia de Jesus. E é legal porque o clamor dele, na verdade, é um reconhecimento a Deus. Quando ele diz Jesus, ele está dizendo, o Salvador está aqui. Desse homem vem salvação, porque é isso que significa Jesus. Desse homem vem salvação. Mas ele não para, ele diz filho de Davi. Ou seja, ele se mostra uma pessoa comprometida com a profecia bíblica. Tudo que era narrado que do filho de Davi surgiria o grande Salvador, ele invoca essa profecia. Eu sei que esse homem que está passando aí é um homem prometido, que muitas profecias estão se cumprindo nesse homem. Ele é um homem que salva, ele é o homem Messias. E então, de um homem desse, sabe o que eu quero? Misericórdia. Em outras palavras, eu preciso que acorde, que o coração desse homem se ligue com o meu. Eu preciso que haja sangue passando no meu coração, mas não o meu sangue. Meu coração é podre, não serve. Eu preciso que passe o coração desse homem. Liga o seu coração com o meu, Jesus o Messias. É esse que foi o grito. É isso que foi o grito. E aí, queridos, acontece a coisa mais estranha do texto. Jesus para tudo que está fazendo. Você sabe que quando Deus para, o universo para. O texto diz, Jesus parou. Eu acredito que nesse momento aqui o universo parou. Jesus parou, o universo parou por um único clamor. Vocês acham que os discípulos estavam junto com esse homem? Vocês acham que os mendigos que estavam ali estavam juntos com esse homem? Não, esse homem nesse momento ele está fazendo uma carreira solo. Mas ele faz com que Jesus pare. Isso é muito intrigante. Jesus interrompe o que fazia para dar atenção a Bartimeu. Aqui revela algo muito importante, queridos. A oração mexe sim com Deus. Muito cuidado com qualquer outro sermão que diga que a oração não tem serventia. Corte todos esses sermões. A oração mexe com Deus. Faz o reino espiritual se mexer de forma diferenciada. Diferenciada. Aliás, por isso estamos aqui em oração. Eu não me importo com números. Eu me importo que haja um clamor. Um Bartimeu já para o universo. E você acha que nós vamos nos preocupar com números? Jamais, querido, se preocupe com números em cultos, tá bom? Quando eu digo não se preocupe, não é assim, não é importante que as pessoas venham. Não é isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que o Senhor há de nos atender nessa noite com isso que você já levantou no seu coração.
E aí ele diz para as pessoas, vai arrastar esse homem. E por falar em arrastar, olha que interessante. Esse foi mais um caso de alguém que encurta a distância entre Jesus e as pessoas. Eu acho incrível, porque Jesus não tem um método. Ele chega para Zaqueu, pessoalmente, desce aqui, filho, convém que eu jante na sua casa essa noite. Fim de papo, Jesus e Zaqueu. Aqui ele propõe que pessoas encurtem. Vá buscá-lo. Isso é muito interessante mesmo. É como se fosse a igreja, não é? A igreja ela tem esse papel de encurtar a distância. É um dos papéis, aliás, mais importante que nós temos como papel de igreja. Nós temos muitos papéis aqui, todos são importantes, mas de encurtar a distância é muito importante. E o Bartimeu? A hora que anunciam, fala, o mestre parou e ele quer falar com você, a reação dele é muito interessante. Primeiro que ele joga a capa. Está aí na sua Bíblia? Lançou a sua capa? Isso é um detalhe que não pode passar desapercebido. Porque a gente já sabe que é um homem que está à beira da sociedade, mendigo, cego, e ele tem uma capa. Pergunta a você, o que mais esse homem tem além da capa? O que mais esse homem tem além da capa? Qual é a posse desse homem? A capa. A capa aqui para esse homem é muito importante. A começar pela questão do frio. É óbvio que sem a capa, uma hipotermia, não sei se é esse o termo, né? Esse homem pode morrer. Em Jericó, no inverno, faz um frio maior do que de Piracicaba. Se aqui em Piracicaba já morreu gente no inverno, que a gente sabe, quanto mais na região de Jericó. Independentemente ali da região, a região é fria. Mas essa capa serve para esse homem poder vestir ela e sair da margem e vir, por exemplo, buscar alguma coisa. Ir na casa de alguém, talvez na casa de sua própria família. Para ele falar com uma autoridade, tinha que ter a capa. Essa capa é uma espécie de uniforme social para ele. Quando esse homem lança a sua capa, ele está dizendo o seguinte, eu não estou nem aí para as questões do clima. Eu não estou nem aí se eu vou ter a capa para poder ir falar com uma pessoa tal, para falar com outro. E principalmente, esse homem que está à minha frente, é provável que seja o único homem que me recebe sem a capa. Ele me recebe do jeito que eu estou aqui agora. Do jeito que eu estou aqui agora, esse homem me recebe. Por isso esse homem é muito valoroso. É por isso que eu estou gritando. É por isso que eu não gritaria para outro, senão somente por ele. E para mostrar que agora é uma alegria que está ali, ele dá um salto. Eu até ia perguntar quem aqui deu um salto esse ano. Mas eu acredito que nenhum de nós aqui deu. Eu não dei. Você deu algum salto já esse ano? De alegria? Se você deu, regozije-se no Senhor, viu? Porque quem dá salto são as crianças, que têm o coração simplesinho e que qualquer motivo já é uma alegria, né? Os meus eu falo, estamos indo no parquinho que nunca fecha, eles já saltam. Eu falo, filhos, eu queria voltar a ser como vocês. Com muito pouco, eu já salto. Esse homem aqui não está saltando porque tem muito pouco, mas ele está saltando porque o tudo chegou na vida dele. Jesus estava ali, ele salta. Sabe, queridos, às vezes, muitos de nós crentes que conhecem a Jesus, a gente olha no espelho e sabe que cara que está ali? Uma cara de cão sem osso. Você tem cara de cão sem osso? Você sabe como é a cara de cão sem osso? Então você repare na próxima vez que você vê um cão com osso e o outro sem, você vai entender do que eu estou falando. Cara de cão sem osso. A gente fica com cara de cão sem osso e nós temos Cristo Jesus. Ontem eu estava com cara de cão sem osso e tudo mais pejorativo que você possa imaginar. Graças a Deus, o Senhor se encontrou comigo de ontem para hoje. Estou feliz por isso. Esse homem foi ter com Jesus, os seus passos também contam. Sim, Jesus parou, sim, mas os seus passos também contam. Esse homem foi até Jesus, uns passos meio estranhos, não é?
porque ele é cego, então ele seguia de uma maneira diferenciada da nossa. Nós, com a visão que temos, a gente seguia de uma maneira, uma pessoa sem a visão seguia de outra. E aqueles passos foram chegando e ele chegou até Jesus. Eu não sei, talvez se ele não desse os passos até Jesus, haveria um encontro? Não sei responder. É pergunta misteriosa. Será que se esse homem não desse os passos até Jesus, será que Jesus iria até ele? Sendo que Jesus já parou e mandou chamá-lo? Boa pergunta. Então, atenção. Você tem que ir até Jesus. Seus passos também são importantes. Se tiver alguém aqui nessa noite que está precisando ir até Jesus, como eu precisei ontem, vá até Jesus, já esteja indo, já esteja nessa direção aqui no final do sermão, tá bom? E chegando lá, Jesus só pergunta: que queres que eu te faça? Era o momento de Bartimeu ter em mente, na ponta da língua, exatamente o que ele precisava. E o que ele precisava ser do agrado de Jesus ainda, porque caso contrário não é atendido. Sei lá eu qual o percentual dos nossos pedidos não agradam a Deus e não vão ser atendidos. Alguns aconselhamentos hoje, não entro em detalhes nunca, mas parte ali da angústia da pessoa é que ela está fazendo um pedido não bíblico para Deus. Deus não vai desonrar a sua palavra. Cuidado com um pedido não bíblico. Deus não vai desonrar. Por isso que ora melhor quem conhece as Escrituras. Isso é óbvio, lógico. E ele tinha o que pedir e ele pediu. Para você, uma pergunta. Nós estamos fechando outubro. De outubro de 2020 a outubro de 2021, sua vida melhorou e piorou? Não responda, só você. A palavra é melhorou ou piorou? Cuidado para não ficar em cima do muro. Ah, ela ficou estável. Não, melhorou ou piorou? Agora vem a pergunta-chave. Em qual aspecto que você fez o julgamento? Eu dei uma de Josaé recentemente. Fui entrevistar umas pessoas. E aí, as pessoas melhorou ou piorou, né? A grande maioria, o aspecto foi, para minha surpresa, eu não achei que seria, mas foi. O aspecto foi profissional / financeiro. Eu perguntei, melhorou ou piorou? Ah, melhorou. Em que sentido? Não, uma promoção, assim. Ah, tá. Não, piorou. Mas por quê? Não, não aconteceu o que eu esperava. Isso me chocou como pastor. A vida nossa está tendo como aspecto principal profissão / finanças. Que, aliás, é um aspecto muito importante. Todos aqui têm que batalhar por finanças, por profissão. Cada vez um profissional melhor, uma finanças melhor. Eu não tenho dúvidas disso. Mas se a sua vida é pautada por carreira / finanças, difícil, hein? Difícil. Você vai se enroscar com muitas outras coisas. O término aqui é muito bonito. Filho, vai, a tua fé te salvou. Eu repito quantas vezes for necessário que cura e salvação são primas irmã. Eu já falei isso uma dezena de vezes aqui na igreja. Minha conversão tem relação com cura. Esse texto é muito importante para mim. É uma cura que gera salvação. Eu acho isso incrível. Não significa que você sempre vai ver as curas, mas em determinadas famílias, o movimento da fé se inicia por um movimento de cura. E eu já vi isso muitas vezes. E aqui no texto está mais uma. Você percebe que interessante? Não é a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A cura é detalhe, a salvação é a essência. É isso que é importante. O resultado do texto é muito bonito. Jesus aqui, ele é sempre o vencedor. Ele venceu porque ele ganhou mais um seguidor. Glória a Deus, mais um seguidor de Jesus. E não é virtual, hein? Um seguidor de verdade.
Esse homem agora está caminhando do lado e glorificando a Deus. Que bom. E Bartimeu, ganha? Tem ganha, porque ele passa a ver, em outras palavras. Em outras palavras, não é que todo cego vai enxergar, não é isso. O que está dizendo aqui é que um problema importante na vida desse homem, que afetava ele de forma significativa, foi resolvido. Resultado para Bartimeu é um problemão foi resolvido. E esse último resultado aqui, ele é eterno, porque salvação é o que a gente leva para a eternidade. Esse homem podia ter morrido cego. Na ressurreição, ele voltaria a ver. Agora, uma pessoa que vê, que morre em cegueira espiritual, nunca mais vai ver a Cristo. O grande lance aqui é a salvação. Então, não espere duas vezes. Renove seus votos de salvação. Quem se encontra salvo em Jesus. E quem aqui ainda não fez isso, por que não fez? Faça hoje. Você que estará assistindo essa mensagem, ela foi pregada aqui no dia 28 de outubro. Eu não sei que dia vai chegar para você. Pela fé, essa mensagem vai chegar até você nesse instante. Entregue-se a Jesus nesse momento em que vê o vídeo, tá bom? Vamos orar ao Senhor, coloque-se em pé, agradecendo pela vida de Bartimeu, pela vida de Jesus, pela vida desse que foi buscar Bartimeu para levar até Jesus. Vamos orar, porque são pessoas importantes. E aqui o resultado é salvação eterna, alegria eterna, gozo eterno. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, sim, o Jesus da nossa lição, do nosso estudo, das Escrituras Sagradas de hoje. Esse que parou o universo para atender um único homem. É em nome de Jesus, o Salvador, aquele que tem poder para cura, inclusive. É que nós queremos agradecer ao Senhor por essa mensagem, essa meditação simples, mas com muito carinho, porque veio dos céus e chegou até nós, e aqui está no nosso coração a partir de hoje. Que ela frutifique, que gere frutos de salvação, em nome de Jesus. Obrigado pelo dia, obrigado agora por essa noite. Nós queremos encerrar, ó Pai, cantando ao Senhor justamente isso. Cantando que o Senhor é o nosso grande Deus hoje e sempre. Que o Senhor abençoe a nossa noite, a nossa sexta-feira, amanhã, todos os nossos afazeres, mas principalmente o nosso ser, quem nós somos. Nós somos do Senhor Jesus. E assim encerramos agradecidos no nome dele. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar, queridos? Vem para cá, equipe maravilhosa. Vamos encerrar aqui cantando e nós temos ainda o... Não, nós vamos orar primeiro, é isso? Nós vamos orar, né? Nós vamos orar então primeiro. Vamos fazer aquela divisão que a gente gosta, né? As meninas, os meninos e depois a gente encerra orando.